E a gente segue falando de política, mas agora Metrópolis. Como você deve aí ter visto no Reinaldo Azevedo, nos comentários de política dele, a nova pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta, mostra que o presidente Lula derrotaria o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, Lula tem 49,2% das intenções de voto contra 42,9% de Flávio. A pesquisa analisou 6 cenários e, em todos, Lula sai como vencedor. Vamos para o telão para acompanhar cada um deles? Coloca aí, pessoal. Primeiro cenário, obviamente, esse que eu acabei de falar, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Eles que são os principais adversários nessa disputa que se avizinha cada vez mais perto, que vai acontecer em outubro. Tá aqui, então, intenção de voto para presidente no segundo turno. Lula com 49,2%. Flávio Bolsonaro aparece com 42,9%. Vamos para o próximo cenário. Como eu falei, foram 6 testados pela pesquisa, essa que foi divulgada hoje. No caso de Lula e Ronaldo Caiado, Lula aparece com 48,2% dos votos, Ronaldo Caiado com 38,9% dos votos. Ronaldo Caiado que teve aí a candidatura confirmada no último fim de semana, você acompanhou toda a cobertura da convenção aqui no Metrópolis. Vamos passar então para a próxima. Próximo cenário, Lula e Romeu Zema, do Partido Novo. Zema, que é ex-governador de Minas Gerais. No caso, Lula aparece com 48,6% e Zema com 39,6% dos votos. Vamos para mais um. Como eu falei, são 6. Quem aparece agora aí, ó? Renan Santos, do Missão. Coloca aí cheio no telão. O pessoal vê em casa. Lula aparece com 47,6%. Renan Santos, do Missão, 30,2%. Tem mais um cenário agora com Michele Bolsonaro. Coloca aí na tela pra gente. Lula, 48,8%. Michele Bolsonaro, 42,5%. E você sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está preso, está cumprindo 27 anos de prisão, atualmente em casa, está inelegível, mas a pesquisa também analisou um cenário com o nome dele. Coloca aí, pessoal. Olha aí. Lula aparece com 49,2%, Jair Bolsonaro com 43,9%. São esses os cenários. O levantamento ele foi feito entre os dias 22 e 27 de julho, com 5 mil entrevistados. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. E o que a gente sabe é que a campanha começa oficialmente aí no dia 16 de agosto e fica o questionamento. Esse período eleitoral vai ser mais favorável para Flávio ou para Lula? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o cientista político Esaú Rômulo. Esaú, muito boa tarde. Como eu disse, né? A campanha política começa no dia 16, a gente já está vendo todas as convenções. No último fim de semana aconteceu a do Ronaldo Caiado, também do Flávio Bolsonaro. Esse fim de semana temos Renan Santos, temos também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para quem essa campanha vai ser mais benéfica nesse estado atual, baseado inclusive nessa pesquisa Atlas Intel que a gente mostrou agora? Boa tarde. Uma satisfação falar com vocês novamente. Então, os números que foram mostrados agora, eles consolidam aí o incumbente, ou seja, o presidente da República, muito competitivo, favorito à reeleição e consolida também aquilo que outros analistas, outros cientistas políticos já têm mencionado, que é essa polaridade entre petismo e antipetismo, né? Então, é importante a gente pensar que dificilmente esse cenário vai mudar até o começo da campanha eleitoral e a gente vai, então, entrar numa fase decisiva, que a ciência política analisa isso do ponto de vista do tema, né? As campanhas eleitorais presidenciais no Brasil, elas são marcadas geralmente por algum tema. Tem algum tema que fica mais relevante, algum tema que fica mais repetitivo. É importante que a gente pense nas campanhas muito proporcionais, mas principalmente nas majoritárias, de que são campanhas temáticas e são campanhas repetitivas. O candidato tenta se conectar com esse eleitor a partir da repetição de algum tema que, na avaliação dele, no programa de governo dele, na agenda política dele, vai conseguir capturar ali esse eleitor mediano. Então, esse é um cenário hoje muito estável e que
vão, muito provavelmente, para o segundo turno, dois candidatos muito competitivos, a, numa configuração muito parecida com o que foi em 2022. Esaú, outro ponto que eu acho que é importante da gente trazer aqui nessa discussão é de que, mais cedo, a gente comentou aqui no programa Reinaldo Azevedo, de que a campanha do Flávio afirmou que, caso Lula não participe dos debates, ele não vai. Por quê? A campanha acredita que os outros candidatos estão muito mais pendentes à direita, ou seja, para que haja, de fato, um debate de verdade, tem que ter a participação tanto de Lula quanto de Flávio. Analisando por esse ângulo, muita gente concorda de que é uma estratégia política correta, afinal, de fato, os outros candidatos que se apresentam, eles têm muito mais proximidade com Flávio Bolsonaro. Mas eu queria saber de você, como você acha que debates políticos, nesse momento da campanha, essa campanha desse ano, o quão eles vão ser decisivos? Lembrando que debate político a gente sempre gosta, é sempre importante para o eleitor. A gente viu, acho que principalmente se a gente tomar como referência às campanhas municipais de 2 anos atrás, a gente viu como que os debates eles foram para além de memes e de viralizações e de questões engraçadas, mas eles foram um componente importante para a definição do voto, né? Embora a gente ah, embora tenha se falado muito de que as redes sociais tomaram de conta, de que há uma certa renovação dos discursos políticos para tentar se conectar a uma linguagem mais digital, mais solta, ou com conteúdo político mais informal, a gente não pode esquecer que a televisão, de que os meios de comunicação tradicionais ainda têm um efeito muito grande e de que uma parte considerável, eu acho que esse aqui é o ponto fundamental, uma parte considerável desses eleitores indecisos, eles deixam para definir o voto na última semana. E aí eu insisto que os debates eles vão ser, sim, um divisor de águas ou um delimitador ali, né? Porque se a gente olhar para o fato de que o eleitor brasileiro ele está dividido, né? Tem aí, você mostra nesse cenário, tanto com Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, tem uma certa consolidação desse eleitorado. E os votos efetivamente a serem disputados, ou seja, esses eleitores indecisos, são poucos. Então, todas as estratégias de comunicação, eu acho que principalmente desse enfrentamento, e aí eu estou pensando mais no segundo turno do que no primeiro, são estratégias muito bem definidas e muito bem desenhadas, insisto, para capturar o eleitor brasileiro que ainda não se decidiu. Esaú, na tua opinião, esses números que apresentam esses outros candidatos, tirando, claro, Lula e Flávio, principalmente nesses outros cenários, né, em relação a Renan Santos, ao próprio Romeu Zema, ao Renato Caiado, te surpreende essa distância entre Lula e esses outros candidatos nesses cenários? Não me surpreende, e não me surpreende por algumas razões, porque o Lula é um candidato, né, muito experiente e com uma taxa de sucesso muito, muito grande. E também pelo fato de que a gente não teve no Brasil vamos dizer assim, uma alavancada de uma terceira via, né? À exceção do que foi a Marina Silva em 2014, que já ficou muito distante a eleição de 2014, a gente não visualizou no Brasil uma terceira via competitiva. Então, a pesquisa, ela inclusive ajuda a gente porque ela testa esses nomes e eles não se mostram competitivos o suficiente para ameaçar o primeiro lugar. Então a gente volta para o que tem sido as últimas eleições presidenciais brasileiras. Uma força petista barra lulista muito forte e um antipetismo que acompanha essa força muito forte do Partido dos Trabalhadores. Esaú, para a gente finalizar a nossa conversa,
a gente tem visto que o Centrão não tem embarcado tanto na campanha de Flávio Bolsonaro, inclusive com partidos que são conhecidos por apoiar o bolsonarismo, como o PP do Ciro Nogueira, dizendo que esse ano não vai embarcar nessa campanha. É a primeira campanha eleitoral de Flávio para a presidência da República, claro que ele tem todo um histórico aí na vida pública. E a gente vai para a quarta tentativa de Lula de se tornar presidente da República. Na verdade, as tentativas foram válidas. Essa é a quarta em que ele, pode se tornar presidente novamente. Como é que você acha que vai fazer falta nessa campanha que está se avizinhando, começa aí dia 16, essa falta do Centrão apoiando o Flávio Bolsonaro, enfrentando não apenas o presidente da República, que tem, obviamente, a máquina pública ali favorável, e um candidato que já é reconhecido, que já participou de várias campanhas políticas e já venceu 3. Essa é uma questão interessante, porque do ponto de vista da classe política ou dos acordos regionais, né, é importante a gente lembrar que o Brasil é um país continental e que um candidato à presidência competitiva ele precisa ter bases regionais muito consolidadas. Tanto, aí falando dos grandes colégios eleitorais, São Paulo, Minas, Rio, mas ele precisa também ter acordos regionais. Essa sinalização do Centrão, a minha avaliação hoje, né, é de que é uma cautela, principalmente porque ainda não se sabe o tamanho do envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. A sensação que eu tenho é que tem surgido esses episódios desse envolvimento meio que a conta-gotas. E como eu estava mencionando, isso pode virar um tema para a campanha, né? De explorar esses vínculos e ir apostando numa questão de corrupção ou apostando numa vinculação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Não me admiraria se esse for um aspecto a ser explorado durante a campanha eleitoral. Muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópole, sabendo, claro, que, como eu falei, a campanha está se avizinhando, a gente só vai falar de política, então sinta-se convidado a participar sempre com a gente. Obrigado. Olha, e vamos para um